Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Caroline Begalves, começando mais um vídeo por aqui e eu vou contar pra vocês a minha experiência com a interrupção do anticoncepcional após 8 anos de uso contínuo. Muito tempo, eu sei, e eu passei por algumas coisas que me deixaram bem assustadas nesse começo e que não estavam em lugar nenhum das minhas pesquisas, então é por isso que eu coloquei esse título que parece clickbait, parece meio sensacionalista, mas eu acho que é importante você saber algumas dessas informações antes de você parar de tomar o seu anticoncepcional. Então bora lá que eu vou contar pra vocês como é que foi o meu processo. Vamos começar pelo começo, né? Eu comecei a tomar um anticoncepcional quando eu tinha 18 anos, em 2016, e desde então eu tomava religiosamente todos os dias, exceto no período da pausa, às 6 da manhã. E acho que os principais motivos foram dois para eu pedir para ginecologista. O primeiro, que foi o principal deles, a minha pele. Eu tinha muita acne naquela época. Não eram acnes muito grandes ou muito inflamadas, mas eu tinha muitas. Tipo assim, eu tinha a pele bem caroçudinha. E eu percebia que ela ia mudando conforme a minha menstruação se aproximava e se afastava. O segundo motivo é... Eu tinha 18 anos, eu estava começando a minha vida sexual e eu queria ter controle de natalidade, gente. Nos últimos anos, né, de uso, eu comecei a perceber algumas alterações que no começo eu não relacionava com o anticoncepcional. Depois foi que eu comecei a fazer essa ligação. A primeira delas, minha libido baixou muito. Eu tenho um relacionamento há agora 9 anos e eu não tinha mais vontade de ficar com meu noivo. Nós dois somos pessoas muito grudentas, principalmente um com o outro. Com outras pessoas a gente não é assim, mas um com o outro a gente gosta de estar abraçado, a gente gosta de estar de mão dada, a gente gosta de ficar um com o outro, de se dedicar um pro outro. E apesar de saber que eu amava, e eu sei disso do fundo do meu coração, eu não tinha vontade de ficar perto, de demonstrar, de ficar com ele com outras intenções. Eu tinha preguiça, eu não tinha paciência pra isso. E isso começou a afetar o nosso relacionamento e eu me sentia uma pessoa ruim. Eu me sentia uma namorada ruim. Eu me sentia uma mulher estranha que, tipo, tá, todo mundo fala que ama transar, mas eu não tenho mais esse interesse. Não é possível, eu sou jovem, eu não devia estar pensando desse jeito, sabe? Eu comecei a me culpar e outros dois motivos foram, eu tinha muitas dores de cabeça. E por último, e não menos importante, eu comecei a perceber que se eu atrasava um comprimido, podia ser 1 hora, 2 horas. Era muito difícil atrasar um dia, mas 1 hora, 2 horas, eu sabia que no final, perto da minha pausa e durante a minha pausa, eu ia ficar extremamente ansiosa. E, gente, era tiro e queda, isso sempre acontecia. Se atrasava um pouco algum comprimido ou mais de um comprimido, nossa, parecia que eu tava no fundo do poço, emocionalmente, psicologicamente. Quando foi comecinho de 2024, eu comecei a... Gente, sério, parece que caiu no meu colo. Foi Deus botando a mão e falando, minha filha, conhece isso daqui. Começou a aparecer pra mim conteúdos que mostravam alguns sintomas que o anticoncepcional poderia causar no corpo de uma mulher. Não apenas essa coisa de trombose, porque, gente, venhamos e convenhamos, a lista de efeitos colaterais de um anticoncepcional é enorme. Mas, na minha cabeça, eu tava passando por todas essas coisas, eu não tive ideia de relacionar tudo que eu tava sentindo com o que eu estava tomando, né? Com o remédio que eu tava tomando. Então, quando começaram a aparecer esses conteúdos pra mim, foi libertador. Foi aquela coisa de, tá, eu não sou uma namorada ruim, eu não sou uma mulher defeituosa, eu só estou com os hormônios bagunçados. Eu comecei a tomar, principalmente no começo do ano, eu comecei a tomar maca peruana e tribulus terrestre. E mesmo tomando o anticoncepcional, me ajudou bastante com relação ao aumento da minha libido. Não foi nada drástico,
Mas, gente, assim, seriamente, ajudou bastante. Aí pronto, decidimos que íamos parar e ficamos uns 2 meses pesquisando como é que a gente poderia fazer isso da melhor maneira possível, como é que poderia nos deixar mais tranquilos. E uma informação que eu acho pertinente de colocar aqui é que se eu tivesse ido para ginecologista, provavelmente eu não teria tantas preocupações, ela teria tirado as minhas dúvidas, teria me esclarecido demais sobre coisas que eu passei principalmente nesse primeiro desses primeiros 2 meses após parar de tomar o remédio, que eu passei e eu poderia não ter passado, sabe? Só que eu tinha tido a minha última consulta em setembro de 2023 e decidi no comecinho de 2024. Então, o intervalo que seria de uma consulta e outra era muito curto e eu tava assim bem quebrada de dinheiro, sabe? Então eu não queria gastar com uma outra consulta 250, R$ 300 só para tirar dúvidas, sabe? Então o que eu fiz? Fui pesquisar. Fui em muitos sites, assisti vídeos, como é que eu poderia fazer a interrupção do remédio. Optei por fazer, tomar toda a minha cartela e não renovar para uma nova cartela. E as informações que eu tinha eram as mesmas do começo do vídeo, que eu poderia passar por mudanças na minha pele, no cabelo, mudanças corporais, como flutuação de peso, que eu poderia passar por cólicas mais fortes e retorno da TPM, alterações hormonais e de humor, que a minha menstruação e o meu ciclo menstrual passaria a ser irregular, provavelmente, e que a minha libido iria melhorar. Então, eu olhei tudo aquilo, que era uma informação que aparentemente foi padrão em todos os sites em que eu olhei, nos vídeos em que eu assisti, e foi aquela coisa de você estar ciente, quer continuar? E eu continuei. Então, após uns 2 meses de muita conversa, pesquisa, e eu acho importante ressaltar também que eu contratei um aplicativo para fazer esse acompanhamento do meu ciclo menstrual, que foi o Flow, principalmente por causa do Flow A2, que eu abasteço o aplicativo com informações sobre o que está acontecendo com o meu corpo, e o Vitor, ele tem acesso a todas as informações, principalmente se eu estou no meu período fértil, se eu estou perto da minha ovulação, se eu estou ovulando, se eu estou perto de menstruar, quando tá para vir a minha menstruação. Então, todas essas informações ele tem acesso e tem o histórico. Então, eu vejo direitinho como é que tá o meu ciclo menstrual através desse aplicativo. Então, fizemos isso, pesquisamos, contratamos o aplicativo. Apesar com essas informações que eram padrão, uma coisa que eu não encontrei em lugar nenhum e só vim descobrir quando eu estava passando é o seguinte, gente, primeira menstruação, que na verdade não é uma menstruação, é um sangramento por abstinência, igual a gente tem enquanto tá tomando anticoncepcional, demorou muito pra vir. Muito pra vir. Nossa, gente, foi desesperador. O meu ciclo durante o uso do remédio era de 28 dias certinho. Eu tinha a pausa de 7 dias, eu ficava sangrando por 4 dias exatos e era muito pouco, gente, sério, era muito pouco e era isso. Não tinha nem ciclo, não sei se não tinha ciclo menstrual porque eu não ovulava, não tinha nada disso, até porque o anticoncepcional ele bloqueia esse eixo ovariano, né? Que é uma conexão de comunicação entre hipotálamo, hipófise e ovário, que uma das funções desse eixo é garantir que tenha a ovulação, por isso ele que gerencia essa nivelação hormonal para que a ovulação aconteça. Como eu recebia todos os hormônios pelo anticoncepcional, não tinha essa comunicação, porque eu abasteci o meu corpo com hormônios de maneira externa. E tá tudo bem. Essa é a função do anticoncepcional. Só que ao parar de tomar o anticoncepcional, eu achei o quê? Que o meu corpo ia voltar a funcionar normalmente. Tipo, eu parei de tomar o remédio, uma semana ou duas, ia voltar tudo ao normal. E não, gente. Leva mais tempo. Seu corpo, ele teve tudo aquilo de maneira externa por muito tempo. No meu caso, 8 anos.
não era de um dia pro outro que ele ia começar a produzir tudo numa boa, facilmente, como antes tinha sido. E eu não sabia disso. Tipo, eu saí de um ciclo de 28 dias pra um de... Na teoria, tá, gente? Porque como não é menstruação, então na teoria não conta como um ciclo menstrual. Mas eu levei 42 dias pra ter o meu próximo sangramento, né? O meu primeiro sangramento depois do anticoncepcional. E, gente, assim, eu tava maluca já, sabe? Em canto nenhum apareceu isso, eu comecei a descobrir sobre isso durante a pesquisa, que, gente, assim, quando você coloca no pesquisar do YouTube, do Google, já aparece o complemento facilmente. Parei de tomar um anticoncepcional e não menstruei. Era a continuação que me dava e era exatamente isso que eu estava querendo pesquisar. São vários vídeos e matérias sobre o assunto, principalmente de ginecologistas que produzem conteúdo tanto para plataforma como para blogs e etc. Que era normal, gente. Você para de tomar anticoncepcional, seu corpo ele leva bastante tempo para perceber que ele não vai mais receber todos aqueles hormônios e que ele por conta vai ter que produzir. Então, por conta disso, tudo fica bagunçado no seu corpo e principalmente você demora muito mais para ter seu primeiro sangramento de abstinência. Então, eu levei 42 dias, fiz beta-HCG, me desesperei horrores, chorei para um caralho. Agora, que eu tô há 7 meses sem tomar o anticoncepcional, é que o meu ciclo realmente está começando a regularizar. Então, no momento, eu tô entre 35 e 40 dias. É um ciclo um pouco alto? É, mas gente, é uma coisa individual, sabe? Vai meio que de pessoa pra pessoa. Hoje em dia, o que me deixa mais tranquila é monitorar os sinais que o meu corpo dá. Então, assim, como eu tenho um aplicativo, eu acompanho no aplicativo, você está perto da ovulação. Então, eu sei quando eu tô com cólica, porque eu tô perto de ovular. Eu sei quando eu tô no meu período fértil, porque a minha secreção é diferente. Eu sei quando eu estou saindo do meu período fértil, estou me aproximando da minha menstruação, porque a minha secreção também vai mudando durante esse período. Então eu fico mais tranquila porque eu começo a perceber como é que meu corpo tá funcionando. Outra coisa que eu queria falar é as mudanças que eu senti após parar de tomar anticoncepcional. Como eu falei pra vocês, tô há 7 meses, então eu já percebi muita coisa diferente no meu corpo. Não apenas a minha libido, gente, que é outra. Eu me descobri como uma pessoa sexual, uma pessoa que sente desejos e que mudou o meu relacionamento de assim, 1000%. 1000%. Hoje, não existe isso pra mim de não ter paciência de me dedicar ao meu parceiro. De não fazer algo por mim ou não fazer algo com ele. Não existe isso. Eu olho pra ele e eu fico meio maluca. Não apenas isso mudou, mas o fato de eu ter tomado maca peruana e ainda sigo tomando maca peruana e tribulos terrestre, que dão uma aumentadazinha na minha testosterona, me ajudaram bastante. Então, se eu posso te aconselhar, gente, toma também. Dá uma pesquisadinha. Tem alguns nutricionistas aqui no YouTube que eles indicam como é um pozinho, assim, é fácil de encontrar em loja de raízes de produtos naturais, vocês encontram. Então é super tranquilo de tomar, aparentemente não tem contraindicação, então pesquisa direitinho, você vai achar. Minha pele mudou. Hoje eu tenho bem mais espinhas do que eu tinha. Quer dizer, eu não tinha nada quando eu tava tomando anticoncepcional, minha pele era um pêssego. Agora eu tenho espinhas e eu percebo quando eu tô perto de menstruar e quando eu estou menstruada, minha pele é maravilhosa. Quando eu paro de menstruar, a gente começa a aparecer muito, assim. Então, eu voltei a ter a acne hormonal, no caso. Minha pele ficou bem mais oleosa. O meu couro cabeludo mudou bastante, então meu cabelo voltou a ser oleoso. Então, eu voltei a ter espinha nas costas. E agora é cuidado, gente. Eu tô usando alguns produtinhos da minha pele que ajudam a controlar essa oleosidade e a controlar as minhas espinhas, a deixarem elas menos inflamadas e menos aparentes. Outra coisa, eu voltei a ovular, então eu percebo que o meu corpo ele tem mudanças mais evidentes durante o meu ciclo menstrual. Então eu perco força mais rápido, eu fico mais inchada em alguns dias e é normal, tá?
é uma coisa que eu não tinha durante o uso do anticoncepcional. Acontece. Então, quando eu percebo que eu tô começando a me achar mais xoxinha, sabe? Assim, tipo, eu não tô bem, eu tô feia. É porque eu tô perto de menstruar. E é isso. Assim, eu não sei mais o que é ter dor de cabeça diariamente. E outra coisa que eu acho que eu não vi muitas pessoas comentando, que é o crescimento de pelos. Gente, pra mim mudou bastante. Eu faço depilação a laser, parei o remédio, eu praticamente tinha terminado a maioria dos meus procedimentos. Então, eu tinha axila, eu tinha a virilha completa, a minha perna eu não fazia, mas assim, gente, demorava muito pra crescer. E hoje eu vejo que não demora mais tanto. Eu tive que contratar um pacote de manutenção para algumas partes, porque voltou o crescimento, tipo, não o mesmo crescimento de antes, não é isso, mas não é mais aquela coisa de não ter pelos de jeito nenhum, sabe? Então acho importante ressaltar. Também tive queda de cabelo, acho que um mês ou dois depois que eu parei o anticoncepcional. Eu não sei se foi ansiedade, eu não sei se está realmente relacionado ao remédio com a queda de cabelo. Foi uma queda considerável e eu já melhorei, passo bastante tonificante, muita vitamina e eu não tenho mais esse problema. Mas acredito que no geral eu passei todas as informações que pra mim fizeram a diferença nesse meu processo e você pode levar em consideração e que podem te ajudar a te deixar mais tranquila e a tornar o seu processo mais fácil. E eu espero que tenha ajudado, né? Não esquece de compartilhar o vídeo com eles também. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, de deixar um comentário legal, de se inscrever no canal. Estamos tendo bastante conteúdo, vlog, vamos ter diário de dieta, porque eu vou passar por uma mudançazinha e que vai ser um projeto muito legal. Como vocês podem ver, também eu tô no estoque da minha loja, então vai ter conteúdo de empreendedorismo. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Então, bye bye!